próximo tópico, também discutido pela diretriz, é a respeito das causas de hiperprolactinemia. Se a gente vai receber pacientes com esse exame alterado, a gente tem que saber quais são aquelas causas mais comuns, quais são as causas mais infrequentes, digamos assim. De cara, as mais comuns são as causas fisiológicas de hiperprolactinemia. Então, gestação, lactação. Inclusive, nesses casos, as mulheres podem estar com prolactina em valores muito, muito elevados. Certeza. Né? Aí nós temos também, ainda como causas fisiológicas, a relação sexual próxima ao horário da coleta, o simples estresse da punção venosa pode fazer com que a prolactina suba. Paciente que tem algum tipo de alteração na região de parede torácica, como por exemplo um piercing mamário, estímulo mamilar, pode também promover uma elevação de prolactina. Nós temos as causas farmacológicas, que são causas importantes, e aí com destaque para os antipsicóticos, que são geralmente os que dão mais trabalho na prática, justamente porque se nós temos fisiologicamente a dopamina tendo uma ação inibitória sobre a liberação de prolactina, eles vão ter uma ação oposta, uma ação antagônica e acabam elevando a prolactina sérica. E aí nós temos os clássicos, né, como haloperidol, risperidona e até mesmo alguns antipsicóticos atípicos mais novos, como a olanzapina. Por outro lado, clozapina, aripiprazol não estão tão associados com a elevação da prolactina sérica. Isso. Ainda em medicamentos, nós temos antieméticos, domperidona, metoclopramida e o clássico, que a gente vê paciente usando e dosando prolactina, contraceptivo oral contendo estrógeno. Não, gente. Se a mulher está usando contraceptivo hormonal combinado, porque o estrógeno a gente sabe que vai ter um efeito estimulatório, ele estimula a expressão do gene da prolactina, né? Ele também tem um efeito inibitório sobre o tônus dopaminérgico e aí acaba tendo um aumento da prolactina. Então, não vamos dosar prolactina em quem está usando contraceptivo hormonal. Então, assim, nas causas medicamentosas, lembrar que, em geral, a gente tem uma relação de causa e valor laboratorial, né? Assim, geralmente não são valores tão elevados, mas algumas drogas têm elevações muito significativas. A risperidona, né? por exemplo, costuma sobe muito. A gente já viu o caso lá no hospital de paciente que tinha um incidentaloma hipofisário e usava domperidona e chegou com uma prolactina acima de 700, e aí ficava aquela dúvida em relação ao diagnóstico, mas era medicamentoso e quando foi suspenso teve a remissão da hiperprolactinemia, né? Então, tem os antidepressivos também, né? Amitriptilina, fluoxetina, recaptação de serotonina, né? Alguns que é até bom a gente saber o que causa e o que não causa. Por exemplo, bupropiona, a chance é menor, sertralina, a chance é menor, trazodona, a chance é menor, até pra gente pensar, mas deve discutir ainda, né? A troca, né, de um pelo outro, pra gente avaliar se é medicamentoso ou não. Mas aí sempre tem essa causa, né? A relação é menor, mas sempre pode existir. Então, sempre que você se deparar com a prolactina elevada, checar lá o histórico de medicações, né? Importantíssimo. E às vezes o paciente tem mais de um medicamento que aumenta a prolactina e você acaba tendo aí níveis até mais altos, somatório aí. Então falamos sobre causas fisiológicas, farmacológicas, aí chegamos às causas patológicas, onde nós temos o prolactinoma, né? Um tumor hipofisário que produz prolactina. Mas também como doenças causando hiperprolactinemia, nós temos o hipotireoidismo primário, doença renal crônica, doença hepática crônica, insuficiência adrenal, herpes zoster, né? Região de parede torácica. E temos uma polêmica, né, Luciano? Temos a polêmica desse guideline. SOP. O guideline traz SOP como uma causa de hiperprolactinemia. O que é que vocês acharam disso? Controverso, né? Eu também acho controverso. Na minha opinião, assim, não me convence que SOP é causa. Na verdade, você precisa, no diagnóstico de SOP, dosar a prolactina, porque se o paciente tiver hiperprolactinemia, você exclui SOP. Exatamente. Porque é um diagnóstico de exclusão, entendeu? Exatamente. Havia no passado muito essa história de SOP ser causa de hiperprolactinemia, mas isso depois caiu por terra. Eu não consideraria SOP uma causa de hiperprolactinemia, Inclusive, fala-se que, muito desses casos, na verdade, as pacientes, elas tinham sintomas pela SOP e macroprolactinemia, né? E não hiperprolactinemia pela SOP. Né? Pois é. Fora que a própria hiperprolactinemia, além de causar irregularidade menstrual, pode causar exortismo também. Às vezes não lembra que é causa de exortismo
né? E aí você vai dizer que é SOP como? Se você tem uma causa para sintomas que a paciente está apresentando, acho complicado. Exato. Então, pessoal, tá lá na tabelinha de causas, de acordo com a diretriz SOP, mas isso é bem controverso, assim, não é algo aceito de forma universal, não é consenso, tá bom? Mas as causas bem frequentes o hipotiroidismo, a gente tem que sempre afastar antes, porque o TRH, ele também tem um efeito estimulatório em relação à liberação de prolactina, né? Então, assim, isso é uma causa bem... E aí no hipotiroidismo, como você não tem um feedback negativo, porque os hormônios tiroidianos estão baixos, o TRH produzido pelo hipotálamo vai estar alto, para poder aumentar o TSH. Isso. Né? A gente não dosa o TRH, mas a gente sabe que ele está alto, a produção dele no hipotálamo é alta. E aí vai estimular a prolactina. Então, sempre prolactina está alta, tem que dosar um TSH. Tem que checar o TSH. Certo? É obrigatório. E existe também aquelas causas idiopáticas, né? Ou seja, investigou tudo, não achou nada, não tem imagem também, se você faz uma imagem, ressonância, não mostra nada, fica com uma hiperprolactinemia idiopática, não existe. Alguns autores colocam até que é uma limitação de resolução de imagem, às vezes você usa uma ressonância de maior potência, você poderia achar um adenoma muito pequenininho, ou ter alguma alteração de haste, ou até uma falha de diagnóstico mesmo, né? Você está ali com algum problema e não diagnosticou. Bom ter falado de alteração de haste, porque do ponto de vista hipofisário não é só o tumor. Perfeito. Né? Você pode, um tumor produtor de prolactina, você pode ter um adenoma não funcionante, ou um adenoma que é secretor de GH, ou secretor da CTH, mas que ali está comprimindo a haste hipofisária, e ao comprimir a haste hipofisária, não chega a dopamina para inibir a prolactina sobe, né? Ou qualquer problema da haste, um inflamatório, uma hipofisite, por exemplo. Uma infiltração, sarcoidose, estiocitose, né? A hemocromatose, enfim, o que você tiver ali infiltrando, se atingir a haste, pode atrapalhar a chegada da dopamina e você tem um aumento de prolactina. Então, diversas patologias, doenças hipofisárias, pode cursar com aumento da prolactina. Agora, geralmente, o nível de prolactina pode lhe ajudar aí, né? Porque quando um adenoma secretor, quando é um prolactinoma, os níveis costumam ser mais altos que quando é um problema de haste hipofisária, de obstrução da chegada da dopamina. Então, o valor de prolactina pode lhe guiar em relação à etiologia, mas não é sempre 100%, isso, né? A gente vai falar já no fluxograma. A intersecção, há uns gaps aí. Existem algumas... E já que a gente falou em quando solicitar também, a diretriz cita que qualquer paciente que tenha diagnóstico, por exemplo, de acromegalia, a gente também tem que dosar prolactina, porque pode ser co-secretor. Isso. E da mesma forma, se for um diagnóstico de um prolactinoma, tem que dosar IGF-1. E ele não coloca ponto de corte de tamanho, porque havia algumas referências que citavam, se for um prolactinoma grande, a gente dosar IGF-1, ele não fala nisso. Qualquer prolactinoma, ele colocou prolactinoma, dosar IGF-1, que pode ser co-secretor. Porque quando a gente pensa em acromegalia, geralmente é macroadenoma, né? Assim, é mais frequente. É realmente assim, difícil você ter 0,4. Um adenoma, um prolactinoma e ser co-secretor. Mas enfim, ele realmente não coloca ponto de corte e diz que é para dosar o IGF-1. Isso.